Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o efeito Trump, influências econômicas do novo presidente dos Estados Unidos. Vamos conversar com o professor Gustavo Casseb Pessotti, já conhecido nosso aqui do Universo Diverso. Ele é presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia e conselheiro federal de Economia do Brasil. Vamos começar falando aí sobre esse efeito, professor. A gente observou desde o finalzinho do ano passado, quando Trump venceu as eleições presidenciais para os Estados Unidos, que num primeiro momento houve um processo natural, de supervalorização do dólar. A gente assiste a esse processo comparando a nossa moeda, o real, com a moeda internacional, nada de anormal na economia brasileira, nenhum grave problema, desemprego controlado, a taxa de crescimento acontecendo, e de repente a gente assiste a um movimento de uma fortíssima desvalorização do real ou uma supervalorização do dólar, frente ao real. E por que isso aconteceu? Era um fenômeno natural advindo do ganho de confiança que a economia internacional deu à retomada de um projeto de ultranacionalismo, de proteção ao dólar, como moeda internacional, e de medidas de tentativa de recondução dos Estados Unidos a um outro patamar, um patamar de elevação da taxa de crescimento do PIB e redução da inflação, que a gente viu nos últimos anos também como um grande problema para os Estados Unidos. Quando ele assumiu o poder, inclusive vencendo com uma boa popularidade, qual era a proposta inicial? O que ele propunha? Ele vem com o lema dele, que é tornar a América grande de novo, sempre priorizando os Estados Unidos primeiro, o mundo depois, e com ele trouxe algumas políticas fundamentais. Eu diria, ao Trump é muito caro o processo que envolve a questão dos imigrantes nos Estados Unidos. Ele sempre trata a questão da construção de um muro fronteiriço com o México, Por vezes a gente vê medidas xenofóbicas, da parte dele, dirigidas tanto aos mexicanos, mas também aos muçulmanos. Então, digamos assim, nada muito estranho em relação ao que ele já tinha feito no primeiro mandato dele. Parece que é uma exacerbação do primeiro, São temas bem parecidos. A questão desse ultranacionalismo econômico, que, digamos assim, dão a tônica da política nacional e internacional. Ele promete, inclusive, expulsar estrangeiros, o que deve trazer algumas consequências, São mais de 11 milhões de pessoas, não é isso, professor? 11 milhões de pessoas nos Estados Unidos sem documentos. Só que isso inclui aí mais ou menos 1,7 a 2 milhões de pessoas que trabalham na cadeia da produção de alimentos. Então você estaria falando de aproximadamente 17% dos trabalhadores agrícolas e mais ou menos 13 a 15% dos trabalhadores da construção. Trump, que tanto defende uma diminuição dos custos, dos preços, pode trazer sérias consequências para o processo de produção, tanto de alimentos como para o processo de crescimento da economia norte-americana. E o mundo vem assistindo, com bastante curiosidade, essa guerra comercial aí com a China especificamente, Que, por fim, ameaça aí queimar as reservas internacionais em títulos do Tesouro Americano em 700 bilhões de dólares. Isso se somado ao Japão, mais 800 bilhões de dólares. Isso pode causar um colapso na economia, Qual o efeito disso, professor? Bom, nos últimos dias, a gente viu que o Trump sugeriu uma redução nas tensões comerciais, que o governo americano, na verdade, sugeriu uma redução nas tensões comerciais com a China, dizendo que as tarifas sobre os produtos chineses vão cair substancialmente, mas não serão zero. Quer dizer, ele já volta atrás no seu discurso mais ultranacionalista, mais briguento, E, digamos assim, de alguma forma, a vitória de Pequim mostra que as ameaças em torno, principalmente do Tesouro Direto, surtiram efeito. E essa não é a única arma que a China tem contra os Estados Unidos, O que a China pode usar e que de fato pode penalizar sobremaneira a economia norte-americana é um quase monopólio que ela tem na extração e refino de minerais. E a China tem reserva desses minérios, Vou dar um nome aqui estranho para vocês, que é o disprósio. É um nome estranho para nós.
mas é um dos minérios que é utilizado em ímãs de veículos elétricos e turbinas eólicas, tá? Tem o ítrio, que também fornece revestimentos resistentes ao calor para motores de jatos. Então são 2 exemplos de minérios assim em que a China tem fortíssima predominância internacional e para o qual ela exporta para todo o globo, inclusive para os Estados Unidos, tá certo? Pequim, inclusive, já respondeu às últimas tarifas de Trump, restringindo as exportações de 7 minerais de terras raras, incluindo alguns que são essenciais para a fabricação de chips de inteligência artificial, tá? Só para a gente dar alguns números. A China é responsável por 61% da produção de minérios de terras raras e 92% do seu refino. Quando a gente fala, é praticamente um monopólio mundial, tá certo? Embora você tenha também a Austrália, o Japão, o Vietnã, que tenham iniciado a mineração em terras raras, mas eu diria assim, vai levar alguns anos para que eles cheguem ao patamar que a China tem hoje. Então, assim, a China tem potencial para mexer na cadeia de suprimentos dos Estados Unidos. Por isso o recuo, né, professor? Vamos falar sobre os efeitos das ações do presidente dos Estados Unidos na economia brasileira. Bom, os efeitos sobre o Brasil, eu diria assim, são de todas as órbitas, né? Vamos pensar, antes do tarifaço, na questão de que o Donald Trump, em geral, ele tem uma política de juros mais conservadora. Então, por natureza, as taxas de juros do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, devem cair mais demoradamente. Então, os Estados Unidos, com uma taxa de juros mais alta, em geral, provoca a atração de capitais do mundo inteiro, o que, digamos assim, por si só já contribui para um processo, digamos assim, de dificuldade de valorização do real frente ao dólar. Mas não é só através das políticas monetárias que as ações de Trump vai atingir o Brasil, não é? Em relação à política monetária, mas também em relação às tarifas. Porque para o Brasil, né, embora a China hoje seja o maior parceiro comercial do Brasil, o Brasil exporta anualmente para os Estados Unidos algo aproximadamente em torno de 40 bilhões de dólares, né? Mais ou menos 10% do que a China exporta para os Estados Unidos. Mas, sobretudo, os produtos brasileiros, eles estão relacionados à cadeia industrial, ferro, aço, aviões, café, petróleo, celulose. Então, assim, a indústria de transformação brasileira, que nos últimos anos padeceu em função da conjuntura interna, digamos assim, teve uma sobrevida muito relacionada às vendas externas. Então, se você tira da indústria também essa benesse, dificulta as relações internacionais, isso pode culminar não só com menor ritmo de crescimento da produção interna para a exportação, como afetar decisivamente a cadeia industrial, gerando perda de negócios, de emprego, que pode ser bastante decisivo aí para esse cenário de crescimento interno. E no que tange a essa relação com a China, e como isso pode resvalar aqui no Brasil, professor Gustavo? Como o Brasil tem na China o seu principal parceiro comercial, se a China tem diminuídas as relações com os Estados Unidos, evidentemente o menor ritmo de crescimento chinês vai significar menos importações, menor relação com o Brasil também. Então, numa cajadada só, você diminui, tem dificultadas as suas vendas para os Estados Unidos e um eventual menor ritmo de crescimento chinês, o Brasil perderia também ritmo de venda, de demanda, de encomendas de vários produtos para os chineses. Considerando aí a geopolítica internacional como um todo, né, as ações acertadas ou não dos Estados Unidos sempre impactam o mundo e especialmente o Brasil, né? Quando eu era estudante de economia, os meus professores falavam: se os Estados Unidos pegarem uma gripezinha, o Brasil pega uma pneumonia. Então você tem nas fontes de financiamento externa norte-americanas também, relacionadas aos investimentos estrangeiros diretos, à Bolsa de Valores, boa parte dos capitais investidos no Brasil são norte-americanos. Daí a pertinência de ficarmos muito atentos a cada passo que dá aí o presidente Donald Trump
no sentido do nacionalismo exacerbado, das medidas protecionistas e outras medidas econômicas, né? Estranhamentos internacionais que possam ser exacerbados em função dessa guerra comercial poderão significar ou poderão ressignificar também a chegada, o aporte de mais capitais internacionais, tanto no capital produtivo, né, ou seja, indústrias que chegam, empresas que chegam, que são criadas, reinvestimentos de capitais que são direcionados para o Brasil, como o nosso mercado de capitais, que tem uma dependência, nossa bolsa de valores, nosso mercado de capitais, tem uma dependência muito grande dos aportes norte-americanos. Então a gente pensa que esses estranhamentos e esse acirramento trazido pela questão política internacional do Donald Trump pode piorar também no lado mais produtivo, dada a orientação que ele pode definir, impossibilitando, tal qual fez com a China, aportes maiores de investimentos a serem realizados nos países da América Latina. Muito obrigada, professor Gustavo.